A inteligência nossa, quando nós estamos encarnados, provém, está intrínseca no cérebro, certo? Mas Não, quando a gente está... preste atenção, É Hernani. isso? O cérebro é apenas a máquina, é apenas o órgão que o espírito se utiliza para expressar sua inteligência. Quando esse cérebro ele vem danificado por alguma doença, por algum resgate do espírito, né, que ele não consegue desenvolver as faculdades de falar, desenvolver a inteligência, então é como se aquele corpo fosse uma dupla prisão para o espírito, entendeu? Mas a inteligência não vem do cérebro, ela vem do espírito. Respondeu, Hernani? Existe um local onde o espírito armazena as informações, a sua inteligência, pronto, mais ou menos assim. Não sei se deu para compreender. Não. Hernani, o espírito, ele é o ser intelectual. O espírito, a inteligência do espírito, tanto quanto a memória, ela não está no perispírito, como alguns vieram dizer aqui no Brasil, que a memória estava no perispírito, não sei o que, isso não é verdade. A inteligência, o psiquismo, a memória, tudo a parte intelectual do espírito, está nele próprio, que ele é o sensório comune. Tudo está no sensorium comune, esse é o nome que os espíritos disseram a Kardec. Sensorium comune do espírito. É nele próprio que está o pensamento. Aliás, o pensamento e espírito, eles não se... Apesar do pensamento ser um atributo do espírito, o pensamento não se desliga do espírito. Tanto é que a gente diz assim: quando eu penso em tal lugar, o meu espírito se desloca para aquele lugar, entendeu? Eu não posso ir em pensamento sem ir em espírito, porque um não se destaca do outro. Hernani, você disse assim: suponhamos que eu não estivesse estudando Kardec, né? Suponhamos que eu não fosse, não compreendesse o espiritismo. Onde é que está o espírito? Aliás, onde é que está o pensamento? Está no espírito. Você sendo ou não sendo espírita, não vai modificar isso, não vai mudar. Continua no espírito. A inteligência, o intelecto, a memória, está tudo no espírito. Vou dizer uma prova disso. Quando o homem, aquele homem que é considerado louco, né? Considerado louco. Por que ele é considerado louco? Muitos deles apenas são médiuns, que no passado eram considerados loucos, né? Porque ninguém sabia o que era mediunidade. Tratavam eles com medicação. E aquele homem sofria muito, né? Claro que era resgate, lógico, né? Deus não permite que ninguém sofra sem necessidade, é sempre um resgate. Mas o homem sofria. O que é que ele sofria? A falta da saúde mental. Ele sofria isso, Hernani. Ele tinha algum órgão danificado em seu cérebro, ou na sua condição hormonal, né, não sei, cerebral, danificada. Então o homem ele não podia se manifestar por conta dos órgãos. Mas quando ele chega na condição de espírito, quando ele desencarna, Kardec fez isso várias vezes, ele evocava o espírito daquele que era considerado louco e perguntava assim: meu irmão, você ainda sente aquela mesma loucura, a dificuldade de raciocínio do momento quando você estava na Terra? Ele disse: não, aqui eu estou normal, a doença era só do corpo. Agora temos que entender o seguinte, que assim que aquele homem que tem problemas mentais, ele chega no plano espiritual, logo após sua morte, ele ainda vai ficar um tempo perturbado, como todo mundo fica. E nessa perturbação ele vai achar que ainda é louco, né? Ele vai achar que ainda tem esse problema. Só um instantinho, Beto. Eu conversei com o espírito semana passada de uma pessoa que era considerada louca. Ela havia falecido, só para dar um exemplo aqui, bem patente. E o espírito dizia: eu sou louco, eu sou louco.
não sei o que. Eu digo, não, meu irmão, preste bem atenção. Preste atenção. O que era louco, que era considerado louco, era o seu corpo físico. Você tinha um problema no cérebro, que hoje você não tem mais. Você hoje é um espírito. Não, mas eu não consigo pensar direito, não sei o que. Ele bem aperreado ainda. Você vai se tranquilizar mais depois disso aqui. Aí eu fiz uma prece para ele, pedi para ele prestar bem atenção, que ele não era louco e tal. Daqui a pouco ele foi serenando. Aí ele disse, o que é que houve? Que agora eu tô entendendo o que você está falando. Aí eu fui tentando acalmar ele. Aí eu fui explicar para ele exatamente isso que eu estou dizendo aqui. A loucura era do corpo, não era do espírito. O espírito não tem essa loucura. Não tem, não possui. O que passa para o outro lado são os vícios. Porque os vícios são do espírito. Os vícios não são do corpo. Embora o corpo tenha dependência do vício, mas o vício é do espírito. Ele vai chegar lá ainda buscando beber, buscando comer, porque ele era viciado em comida, buscando drogas, que ele era viciado em drogas. Então tudo isso ele vai continuar. Mas a loucura é diferente, viu, Hernani? Todo sofrimento é inerente à necessidade da nossa evolução. Nós erramos, cometemos erros, precisamos reparar os erros, né? Quando a pessoa suicida, ele já, né, faleceu, né? Claro, suicidou-se, né? E que ele já em outra vida, né? Outra reencarnação, ele traz esse vício do suicídio, né, Joãozinho? Para querer suicidar novamente, né? Por conta dessa atitude dele, ele vai resgatar. Na outra vida ele vem com aquela tendência ainda de suicídio, né? Porque aquilo ficou no seu espírito, aquilo ficou como uma intuição, né? Mas ele pede para sofrer o mesmo tipo de prova e promete que agora não vai cometer aquele erro, o mesmo erro. É por isso que às vezes ele não suporta, às vezes ele não consegue passar pela prova, porque às vezes a prova é dura e ele não se preparou o suficiente, né? Entendeu? Aí é muito individual, né? Muito individual. Não existe muito regra. Individual, porque não existe regra, porque tem uns espíritos que vêm de 10 encarnações se matando. Isso. E ele não vai ter nenhum problema. Ele quando chega no plano espiritual, que se recupera, que toma consciência do que fracassou mais uma vez, ele promete, chora e grita, dizendo que vai dar certo. Quando encarna de novo, lá vai de novo, se mata de novo. E tem outros que da primeira vez aprendem, né? Isso. Passa por uma prova. Aí tudo vai depender do individual. Diga, Tonhão. Ele tem uma memória, é igual um dependente químico, ele fica com uma memória espiritual. Ele guarda na memória dele, espiritual, né? Tudo o que aconteceu. Só que ele pode ser acionado ou não ser acionado. Depende. Se ele estiver no lado espiritual, ele vai ser acionado daqui da Terra. Mas quando ele pode retornar, ele também pode ter essa visão feitas, né? Tem até esses experimentos agora de, como é que se chama? Regressão, né? Regressão de memória. Acho que é isso aí. Regressão de memória. Muito bem, Tonhão. Obrigado pela sua participação. Então é isso. O Espírito, ele leva na sua consciência, né? Ele leva na sua consciência, e nós não podemos nos esconder, né, da consciência. A consciência nos acusa, e a voz do nosso anjo de guarda, a gente escuta ela onde? Na consciência também. Então é ela que tem remorso, é ela que nos faz sofrer moralmente, e a dor moral para o espírito é muito maior do que a dor material para o homem, porque o espírito não sofre mais da dor material, ele sofre da dor moral. É a consciência culpada, né, pessoal? Então, mas só que outro detalhezinho. Vou lembrar para vocês. O espírito que tem problema mental, o homem, né, que tem problema mental, que o espírito não tem, é o homem. Kardec certa feita evocou
um garoto, um jovem, que ele tinha problemas mentais. E ele tinha dificuldade de se expressar. Kardec chamou ele até a sua casa, deu alimento a ele, ele comeu e mandou ele descansar. Ele deitou-se num leito e o Kardec já estava preparado com um médium flexível, né? Que é aquele médium que o Kardec conhecia, que era capaz de receber qualquer espírito. E ali o Kardec evocou o espírito do garoto que estava ali, do jovem. E o espírito se manifesta através do médium, por escrito, né? Naquele tempo as comunicações eram psicografias. Tinha psicofonia, mas era mais raro, né? Aí o Kardec pergunta para ele se agora, como espírito, temporariamente ou parcialmente desprendido da matéria, porque ele estava dormindo, parcialmente desprendido, se ele sabia, tinha consciência de que tinha problemas mentais. Ele disse: sim, eu tenho consciência e sei que é justo, Deus é justo. Aí Kardec perguntou por que ele achava, que ele dizia que era justo. Porque eu abusei muito da inteligência na minha última existência, usei para as coisas erradas. Então Deus é justo e eu tive que vir com o corpo defeituoso. Só que quando ele está falando aqui com o menino, de repente ele para de escrever. Aí o menino lá no leito, ele tosse e tipo assim, quase acorda. Aí daqui a pouco ele volta a dormir. Aí o menino volta a escrever novamente. Isso era uma prova para Kardec de que ele estava falando com o espírito daquela criança, daquele jovem. Não tinha como ser um espírito mistificador. Era o próprio espírito daquele jovem, que no momento que ele para de escrever, ele quase que acorda, né? O espírito voltando ao corpo. Depois ele retorna ao sono e o espírito continua a sua comunicação. Então, quando em vida, quando na vigília, quando o espírito estava acordado, ele tinha toda a dificuldade de raciocinar, de pensar, né? Ele não sabia se expressar. Mas quando ele entrava no sono, o espírito dele tomava conhecimento da prova dele. Pessoal, isso é uma das bondades de Deus. A gente está na Terra, mas durante o sono a gente se retempera com os amigos espirituais. A gente se retempera com os bons espíritos que vão dizer: olhe, continue, que você está indo certo. Não desista da sua prova. Nós estamos do seu lado. Tende fé em Deus. E aí a pessoa compreende tudo aquilo. Quando ele volta à vigília, ao acordar, ele tem a certa intuição de que teve um sonho bom. Ele não lembra. Ainda mais se ele tiver com problemas psíquicos, né? Não lembra. Mas como espírito ele lembra. Não todos, né? Aqueles que, dependendo de cada prova, como o Beto falou, é individual, nada é engessado, né? É como o sofrimento do suicida. Não é igual para todos, porque os motivos que levam uma pessoa a suicidar são variados. Um é por isso, outro é por aquilo. Um se compromete mais, o outro é porque foi forçado, né? O outro foi porque foi por desespero. O outro foi porque não estava no seu senso normal. Ele estava embriagado, ou estava sob o efeito de drogas. Então tudo isso tem os prós e os contras, né? São os agravantes e os atenuantes, né? Isso, agravante e atenuante, pessoal. E inclusive eu acho até nesse caso aí desse rapaz aí, que poderia, isso tudo a gente vai nas hipóteses, né? Que pode ser que sim, pode ser que não. E o fato dele poder se comunicar de forma tão lúcida, enquanto o corpo dele estava dormindo, né, descansando, pode ser consequência, como você mesmo disse, da bondade de Deus que devolvia um pouco de lucidez ao espírito dele. Pode ser também pelo fato dele ainda ser jovem e então ele estava, como o povo mesmo diz, né? Você nos primeiros anos de encarnação, até o começo da juventude, você está mais para espírito do que para matéria, né? Isso. Então, com o passar dos anos é que a matéria vai preponderando, né?
Tanto que tem gente que tem a mediunidade ostensiva até demais na infância, e quando entra na adolescência ela simplesmente some pro resto da vida. Isso. Ele ainda estava mais para lá do que para cá, né? Isso que o Beto está falando, eu vou explicar, pessoal, melhor, né? Vou tentar clarear mais. Mas para lá do que para cá, o Beto quer dizer o seguinte, ó. Quando a criança nasce, ainda na fase de bebê, até uma certa fase, digamos assim, até os 6 meses, né? De 0 a 6 meses. O que é que acontece com o bebê? Ele dorme mais ou ele fica mais acordado? É o que eu queria que acontecesse comigo, ficar mais tempo dormindo. Nessa fase de 0 a 6 meses, mais ou menos, o bebê só acorda durante 4 horas da vida dele. Aliás, só acorda durante 4 vezes. Ele acorda para mamar, para comer e volta a dormir. Ele acorda para comer e volta a dormir. Nessa fase de 0 a 6 meses, mais ou menos por aí. Depois ele passa dos 6 meses a 1 ano de idade a ter mais um pouco de atividade, porque ele já começa a desenvolver uma inteligência, né? A função cerebral dele já começa a se desenvolver, ele começa neurônios dele já começam a se multiplicar, né? De modo que quando ele chega na fase dos 4 anos, mais ou menos, entre 3,5 e 4 anos, que é a fase que se completa a parte neuronal do cérebro, ele agora vai ficar mais acordado do que dormindo. Por quê? Porque o cérebro dele agora está funcionando e ele agora está naquela vida de relações com todo mundo. Então ele não tem essa necessidade de estar dormindo. Mas quando a criança era nova, que vivia dormindo, ela participava mais do mundo espiritual ou do mundo material, pessoal? Tanto é que a gente às vezes não se lembra de praticamente nada até os nossos 4, 5 anos de idade, né? Então, na fase infantil, a criança participa mais do mundo espiritual. O espírito dela ainda vê os amigos espirituais, ele se relaciona. Você já viu uma criança dormindo e rindo? Como é que pode um bebê, a criança nova ainda, tá dormindo, mas ela tá rindo? Ela tá rindo do quê, se ela não aprendeu nada ainda? Isso é o que a gente pensa, né? Que ela não aprendeu nada nessa atual existência dela. Então por que ela ri? Porque o seu espírito está em contato com os amigos espirituais. A vida de relação dela continua lá no mundo espiritual. Ela acorda para fazer alguma coisa aqui, mas volta para a condição espiritual novamente, parcialmente desligada pelo sono. Se uma criança morre em tenra idade, o desenvolvimento espiritual dela lá é rápido. Ela logo volta a ter aquela condição de espírito adulto, de forma mais rápida do que um jovem com maior idade. Um jovem com maior idade, onde ele já vive da vida material aqui, do cérebro e tal, ele vai voltar à condição de... Quando ele voltar à condição de espírito, claro que ele vai ter mais dificuldade para se reintegrar. Vai demorar, né? Mais um pouco a ele voltar àquela condição. Por quê? Porque ele já estava vivendo mais no mundo material do que no espiritual. Compreendeu, pessoal? O que o Beto quer dizer é isso. Pronto, não dava certo nunca para dar aula para ninguém, porque eu sei o meu raciocínio, eu sei como é, mas daqui para botar para na fala para entender é complicado, viu? Pessoal, esse assunto aí, ele é uma palestra, ele é um tema de estudo da Anete Guimarães. E eu conversei com a Anete Guimarães certa feita, quando ela esteve aqui em Fortaleza, e disse que gostava dos assuntos do estudo de neurociência que ela fazia, e ela apresentava juntando com a parte espiritual, né? Os ensinamentos espíritas. E ela disse assim: meu filho, pois então você pode reproduzir essas palestras, pode falar, eu lhe autorizo e tal. E há um tempo atrás eu dava muita palestra baseado nas informações que ela trazia nos estudos dela, né? E uma delas é essa, a formação cerebral, né?
A formação do homem, formação cerebral do homem. Muito, muito importante, é muito legal isso daí. Então, pessoal, então a gente encerra por aqui, né? O assunto tá uma maravilha, né? Mas eu tô com visitas aqui em casa hoje, né? E podemos chegar agora até as 10 horas, não é isso? Faltam 2 minutos. E a gente vai continuar esse assunto, pessoal. Nós nem fizemos essa questão toda, né? Aliás, nós fizemos apenas, deixa eu ver aqui, o item 71, só fizemos o 71. A próxima reunião, a primeira pergunta é essa: qual a fonte da inteligência? Apesar que eu já dei umas dicas aqui, né? Apesar que eu já falei umas dicas. Mas a pergunta primeira... Tá? Inteligência universal. Muito bem, olha aí, ó. Ação sabida, que só como que tivesse vendo a resposta, né? Não, a Regiane respondeu porque ela sabe. Ela não colou não, Beto. Ô, comédia, o Beto não perde uma.